Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Sou Rafael Corrêa, né? Sou administrador. E hoje eu vou falar um pouco sobre o cubo mágico para vocês, que é uma atividade, né, que eu utilizo como hobby, né? E como ele se deu assim o desenvolvimento no Brasil, no mundo, a respeito desse brinquedo, né, que acaba passando gerações, né? Então, começar um pouco com a história do cubo mágico, né? Ele foi inventado pelo arquiteto, né, Erno Rubik, né, em 1974. E na época que ele foi inventado, ele ganhou o prêmio, né, de jogo do ano. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né, que ele acabou sendo referência para diversos produtos, filmes, séries. E sempre que quando algum filme, novela, série quer fazer alguma referência desses anos 80, 90, sempre está lá o cubo mágico no meio. Então ele é um item, né, muito presente na nossa cultura e até hoje ele ainda conquista muitos adeptos, né? Então hoje oficialmente temos a marca Rubik's Cube, né, que leva o nome do seu inventor, né? E ele é considerado um dos brinquedos mais populares do mundo, né? Só para você ter ideia, a quantidade de embaralhamentos possíveis nele, né, seria cerca de 43 quintilhões de combinações, certo? E muita gente às vezes acha que é impossível montar um cubo mágico, né? Tem gente que às vezes até desmonta o cubo mágico todo para tentar montar, reencaixando as peças, né? Só que ele é possível montar sim, né? O inventor, na época, né, que ele criou o cubo mágico, ele levou cerca de um mês para encontrar uma solução para esse cubo. Mas hoje a gente sabe alguns passo a passos que a gente pode seguir, né? Que independente de quantos embaralhamentos esse cubo tiver, ele pode ser possível, né? Ser solucionado. Então basta seguir um passo a passo que a gente vai falar mais adiante, né? E aí a gente pode destacar até alguns benefícios a respeito do cubo, né? Por exemplo, em relação à diversão, que seria o principal, né? Já que ele é um brinquedo que surgiu com um propósito, mas hoje a gente vê que ele é muito apegado à questão da diversão, então a gente não pode esquecer nisso, né? Então é uma atividade como um passatempo, tudo uma diversão mesmo. Por ser algo lógico, né? Então ele acaba desenvolvendo um pouco o raciocínio lógico das pessoas. Então, você começa a tentar entender como funciona o quebra-cabeça ao tentar solucionar esse quebra-cabeça. Então, a gente acaba desenvolvendo a questão do raciocínio lógico. A questão também da coordenação motora, você pode melhorar, tá? Porque a gente tá mexendo no cubo, a forma de a gente resolver, né? Então, a gente acaba tendo que ter certa coordenação, né? Para aplicar os movimentos para estar solucionando o cubo. O foco e atenção, então, você pode trazer com o tempo, né? Ter um foco maior, uma atenção, justamente porque você precisa se concentrar para estar solucionando esse quebra-cabeça. Então, pessoas que resolvem isso aqui de forma mais rápida, então acaba evoluindo muito essa questão, justamente porque ele precisa ali pensar muito rápido, né? Para executar um determinado movimento. Então, para reduzir o menor tempo possível, né, de solução desse quebra-cabeça. E a questão também de interações sociais. Então, o que eu tenho observado desenvolvendo essas atividades que eu faço em relação a oficinas de cubo mágico, nos campeonatos de cubo mágico, eu vou falar mais um pouco adiante. Então, o cubo mágico acaba tendo um papel importante nessa questão das interações sociais, né? Entendeu? Então, é um ambiente muito saudável, digamos assim, onde a gente pode estar estabelecendo várias amizades. Eu mesmo conheço gente do Brasil todo só por conta do cubo mágico. Então acaba unindo mesmo, né? Eu costumo dizer que o cubo mágico é como se fosse uma ponte, né? Então ele acaba conectando pessoas, né? Dentre outros benefícios que a gente poderia estar aqui passar horas citando, né? Eu creio, como eu tinha comentado, né, que muita gente já viu em algum filme, em alguma série, né? Sempre tem alguma referência do cubo mágico, como a gente tem aí até o primeiro filme citado, que é A Procura da Felicidade, onde o personagem, né, é interpretado por Will Smith, ele até consegue uma entrevista de emprego, né, por conta desse brinquedo que estava naquela época ali fascinando as pessoas, né? Então, conseguiu resolver o cubo mágico, aí chamou a atenção de uma pessoa, ele
foi convidado, né, para fazer essa entrevista de emprego. Então, em diversos outros também ele acaba aparecendo, né? Então, é um objeto que acaba tendo uma imagem na mídia muito grande. E ainda, a gente falando um pouco até da questão das interações sociais, ano passado, né, foi lançado um documentário que ele é muito interessante. Esse documentário tem cerca de 40 minutos, né, que o nome é The Speed Cubers, que no Brasil ele foi até traduzido como Magos dos Cubos, que ele narra um pouco dos bastidores de um campeonato que aconteceu, um mundial, focando em dois atletas principais, né, que seria o Max Park e o Felix Zendegues, e na relação que tem dos dois, né, uma relação muito de amizade, admiração de um pelo outro. Então vale a pena conferir se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Ele é um documentário curtinho, uns 40 minutos, já assisti ele várias vezes, é bem interessante. E o ponto-chave até que eu acho desse documentário é que ele mostra exatamente essa relação, o quanto o Cuba é importante na vida de algumas pessoas, né? Como eu particularmente como eu organizo alguns eventos, né? Já vieram vários pais de crianças, assim, conversar comigo a respeito do fascínio, às vezes, que a criança tem pelo Cuba e acaba tendo alguns benefícios, né? Principalmente nas relações sociais. E a exemplo, a gente tem Max Park, né? Que é um americano, né? Ele tem autismo, que é um desses citados aí no documentário, e aí ele tinha muita dificuldade em ter essa relação com as pessoas, né? E os médicos até falaram com os pais dele que iam precisar sempre de estar com apoio de outras pessoas, né, para executar suas atividades diárias e tudo. Ele acabou se aproximando do Cubo Mágico, né? E acabou virando um dos maiores atletas, né, que a gente já viu nessa modalidade. Então vale a pena assistir esse documentário, né? É muito interessante ele. E além do cubo mágico comum que a gente conhece, né, como que é esse modelo 3x3 que a gente acha em diversos locais de uma maneira mais facilitada em relação aos outros, a gente tem outras variações, né, também cúbicas, né? E aí a gente conta eles a partir da quantidade, né, de peças que tem. Por exemplo, esse menorzinho aí, ele é chamado de 2x2. Esse Rubik's Cube, que é o tradicional, que a gente chama de 3x3, né? E aí vai para 4x4, 5x5, 6x6 e por aí por diante, né? Mas além dessas formas cúbicas, né, a gente tem outros formatos também de quebra-cabeças, né? Que também segue o mesmo princípio em relação a tentar solucionar, né? Girando, né? Em torno de um eixo, né? E existe diversos mesmo. Essa foto não traz nem uma noção da quantidade de quebra-cabeças diferentes que existe, né? Desse tipo de modalidade. E um dos meus preferidos é esse que está aí embaixo, que é o Mirror Block, né? Eu tenho até ele aqui na mão. Ele é um cubo que possui basicamente uma cor e ao você movimentar o eixo dele, ele é um pouco diferente. Então ele acaba deformando. Então a gente tem ele embaralhado, né? Fica todo distorcido. Mas você soluciona ele do mesmo jeito que você soluciona esse colorido aí, que é o 3x3. Então, ele vira um cubo de novo, digamos assim. Então, isso é bem interessante. Eu tenho até uns outros cubos e quebra-cabeças aqui diferentes, né? Por exemplo, tem um aqui que ele tem um mecanismo que você pode acionar assim, girando para conectar as cores, certo? Eu tenho esse aqui que é de 12 lados, que é chamado Mega Mix, certo? Tem outras versões também de um 3x3, né, que é com imagens, figuras diferentes. E entre outros, né? Tem esse aqui também, que é um chamado Clock, né? Ele tem 9, digamos, relógios, né? De um lado e de outro. E o objetivo seria girar esses relógios de modo que, ao girar as catracas laterais e também esses pinos que tem centrais, ele muda a forma de giro dos relógios. E ao mesmo tempo que você gira na frente, ele acaba girando atrás. Aí o objetivo seria colocar todos os ponteiros, né, na posição de 12 horas. Certo? E aí, para falar um pouco também do Cubo, a gente pode citar também essa questão das organizações, né? A gente tem a organização mundial, que é a World Cube Association, que a gente chama de WCA, né? Que é a organização que regulamenta toda a questão dos campeonatos de cubo mágico. Então, é uma organização muito séria, né? Então, todo campeonato que acontece, que a gente pode se chamar de oficial,
ela tem que seguir as regras da WCA, precisa da presença de um delegado, então a gente tem delegado representantes no mundo todo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma associação, né, para estar difundindo melhor essa questão do cubo, né, que é a BCM. E aqui na Bahia, né, como eu sou da Bahia, temos a Cubo Mágico Bahia, né, que é um grupo que eu criei justamente para a gente estar se organizando, né, nos eventos e atividades para estar levando o Cubo Mágico para mais pessoas, né, para conquistar cada vez mais adeptos. Um pouco do regulamento da WCA, né? As regras oficiais estão no site deles, qualquer um pode consultar. Existem traduções, né, em português. Nesse site você pode encontrar outras informações também, né? Os campeonatos oficiais eles abrangem tanto o cubo mágico quanto similares, né, que é chamado os Twisted Pluses, que seriam aqueles quebra-cabeças que não têm um formato cúbico, né? No Brasil a gente tem cerca de 14 delegados brasileiros, né? Tá em alguns estados, né? Aqui na Bahia a gente tem um delegado, né, que é o Bruno Fonseca, e a gente tem oficialmente, né, 17 modalidades, que é a Rubik's Cube, a tradicional, né, que seria o 3x3, ele também pode ser resolvido com uma mão, e também em menos movimentos, né. Antigamente também tínhamos como oficial a resolução do cubo mágico com os pés, entendeu? Mas por outras questões aí, algumas discussões, resolveram tirar e a gente ficou só com essas 17 modalidades. Os outros cubos, né, o 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, até o 7x7 são oficiais. Resolução vendada, também a gente tem o 3x3, 4x4, 5x5 e 3x3 múltiplos. O que seria isso? A pessoa pode pegar vários cubos e dizer, vamos supor, eu vou resolver 2 cubos de olhos vendados. Então, ela teria um tempo para analisar os cubos, depois ela vende os olhos e, em seguida, ela faz a tentativa, né, de tentar resolver os dois, né? E tem pessoas que às vezes conseguem 10, 20 ou até muito mais cubos de olhos vendados, né? E outros, né, Twist Plus, que temos o Clock, o Mega Minx, Pyraminx, o Square e o Skibby, né? Só esses 17 são oficiais, né? E aí, se vocês tiverem interesse, tem aí o site da WCA para vocês darem uma conferida, né? Tem várias informações, como eu disse. As competições oficiais também ficam nesse calendário aí. Você pode buscar, você pode filtrar por competições do Brasil, verificar as competições que já aconteceram, a quantidade de participantes. Você pode também olhar o ranking de algum competidor específico. Por exemplo, se você chegar lá e pesquisar o meu nome, Rafael Corrêa de Santana, você vai achar informações das competições que eu participei, dos tempos que eu tenho. Então, tem os recordes lá. Então, você tem muita informação interessante lá nesse site da Associação Internacional. Certo? E um pouco de histórico, né, de competições oficiais. A primeira competição oficial aconteceu em 82, né, na Hungria, Budapeste. E hoje a gente já tem mais de 7 mil campeonatos oficiais no mundo inteiro, né, acontecendo. No Brasil, a primeira foi em 2007, e de lá para cá a gente já teve 286 competições, sendo que aqui no Brasil a gente está um pouco parado em relação a competições por conta da pandemia, né? E na Bahia, a primeira aconteceu em 2016, aqui em Feira de Santana, onde eu moro, que eu fui um dos organizadores, e de lá para cá a gente também realizou outras competições em Salvador, em Poções, Alagoinhas, entre outras, né? E aí eu queria até informar que, embora temos a pandemia, né, o pessoal está realizando alguns campeonatos online, né? São campeonatos não oficiais, eles não estão não estão no site da WCA, só que eles seguem as mesmas regras da WCA, e aí a gente vai ter esse brasileiro aí, que ele vai ser online, né, vai ter premiação em dinheiro, são 22 modalidades, certo? Se tiver interesse, tem um link aí para se inscrever. Qualquer pessoa que saiba resolver o cubo mágico pode estar participando. Hoje eu fui informado que já tem cerca de 300 competidores, né, que já se inscreveram nesse campeonato. E ele tem 22 modalidades, ou seja, ele tem modalidades a mais do que o campeonato oficial, né? Porque aí existe algumas modalidades que o pessoal gosta de praticar, ou o pessoal tem interesse em abrir umas outras, então ele acaba acrescentando essas modalidades para o pessoal mesmo, né, buscar a diversão. Aqui algumas fotos, né, de campeonatos que a gente já teve aqui na Bahia, de algumas atividades que a gente já realizou, como Feira do Livro, né, na universidade daqui. A gente realizou também oficinas em escolas, né, exposições. Inclusive aqui em Feira de Santana tem um projeto bem legal em um colégio que é realizado pela professora Micheline.
que ela pega e ensina os alunos dela a competir mesmo, é bem interessante, né? Então ela incentiva bastante o cubo nessas escolas. No Brasil todo acontecem esses incentivos, né, em escolas, temos diversos exemplos. A gente participa também de alguns eventos voltados para a cultura jovem, né, como a gente teve aí no Encontro RPG, ou até mesmo no Gamepolis, que é um evento de games, né, a gente tem uma sala de cubo mágico quando acontece, né, rezando aí para a pandemia passar logo para a gente voltar para esses encontros presenciais. E aí, como o nosso tempo aqui é curto, a gente não vai fazer como eu já fiz em outros campos, né, presencial, a gente fazia uma oficina, falava um pouco desse movimento do cubo mágico, fazia uma oficina de verdade, e a gente ficava ali orientando as pessoas a resolver o cubo mágico. Mas só falar de forma geral, né, o cubo, ele tem um padrão, né, então ele tem 6 lados, e as cores padrões dele, né, amarelo, branco, azul, verde, laranja e vermelho, de modo que o amarelo é sempre oposto ao branco, o azul sempre oposto ao verde, o laranja sempre oposto ao vermelho. E se você analisar, ele possui essa peça central, né, falar um pouco da mecânica dele, que independente de como você mexe o cubo, ele não vai fazer com que o branco seja oposto a outra coisa, sempre vai ser o oposto à amarela. Sabendo disso, as pessoas utilizam como noção, né, para saber onde direcionar as peças para montar ele, né? Ele tem 3 tipos de peça, né, que é os centros, meios e cantos, e de modo que uma peça de centro nunca vai para ser uma peça de meio, e uma peça de canto nunca vai para ser um assento, por exemplo. Então, com base nesses conceitos, a gente acaba verificando, né, a melhor forma de desenvolver um algoritmo, uma sequência de movimentos para estar montando esse cubo, né? Como eu falei, né, são 6 peças físicas dos centros, são 2 peças de 2 cores, né, chamadas meios, 8 peças de 3 cores, né? Então, basicamente, são 2 quebra-cabeças, né? Que você vai ter que resolver as peças do meio e as peças dos cantos. E as peças centrais seriam para mais de orientação, né? Então, a gente trabalha em cima de algoritmos, né? Que algoritmo seria uma sequência de movimentos. Ela vem das letras gregas, né? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo aí embaixo, RU linha, RU2, R'. Isso significa um movimento que você vai aplicar no cubo, referente àquele movimento que você vai utilizar, né, para resolver o cubo mágico. Ela vem das palavras em inglês, né, que está aí ao lado. Aí, como por exemplo, eu falei, né, em relação à face. Aí você tem só a letra F, você vai girar a face no sentido horário. Se tem a face e o apóstrofo ligado a ela, seria no sentido anti-horário. Se tem o numeral 2 ao lado, você vai girar 2 vezes. Então, de posse disso, se eu fosse pegar esse movimento que tem aí como exemplo, seria, se eu fosse executar, né, seria RU, aí eu vou fazendo esse movimento, né, que é conhecido também até como o nome Suni, né, para buscar na internet, né, alguns sites, você consegue encontrar dicas e apostilas. Se entrar em contato comigo, eu posso indicar uma apostila para vocês estarem aprendendo a montar, se quiser inserir nesse universo, né? E aí ele certamente vai usar essas notações, né, para te explicar como é o movimento. E basicamente ele vai o método básico, né, ele tem 7 passos que a gente pode destacar aí. Mas existem outros métodos para você ficar mais rápido, com o tempo você vai aprendendo, e aí você vai começar a resolver ele em menos tempo, né? Certo? Então, o primeiro passo seria montar uma cruz branca, o segundo passo seria depois completar a segunda camada, e depois ele completa uma cruz amarela no topo, depois ele posiciona as amarelas para o topo, depois ele vai posicionar os cantos, né? Que vai ficar todos amarelos para cima, e depois ele vai corrigir os meios, né? Infelizmente tem pouco tempo realmente, né? Para estar destrinchando passo a passo, mas eu espero que esse momento, né, sirva de incentivo para que vocês possam, né, buscar um pouco mais sobre o cubo na internet, diversos vídeos no YouTube você pode encontrar, por exemplo. E aí, se tiver alguma dúvida também, pode estar entrando em contato comigo, que a gente pode estar dizendo, né, de que forma pode estar te ajudando nisso. Mas é uma prática muito interessante e eu recomendo a todo mundo a estar praticando o cubo, incentivando seus amigos, filhos e tudo mais, né, que é uma prática bem saudável. Certo, pessoal? Deixa eu ver se alguém mandou alguma perguntinha aqui. Tem meu contato aí, pessoal. Se alguém tiver interesse
e mandar alguma coisa específica, né? Pronto, não vi nenhuma pergunta aqui no chat, né, pessoal? Ok, temos quanto tempo ainda? Vou aproveitar aqui, né? Vou resolver esse cubo aqui. Eu resolvo em muito tempo, né? Comparado ao pessoal, né? Que acaba resolvendo às vezes em 10, 15 segundos ou até menos. Tanto é que o recorde é 3, alguns segundos, né? Alguns milésimos, né? Então ele está embaralhado aqui. Eu vou estar resolvendo aqui, certo? Só para finalizar aqui a participação, né? Com chave de ouro. Estou mais enferrujado do que tudo. Pronto, pessoal. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a Campus Party por essa oportunidade, né? Já minha quarta palestra, a minha quarta participação na Campus, né? Já participei na Campus Bahia, né? 2 vezes, da Campus Brasília presencial e agora essa versão virtual, né? É muito interessante poder estar compartilhando um pouco dessa minha experiência com vocês e agradecer a todos que assistiram também a minha palestra, né? E dizer a todos muito obrigado. A galera também do apoio aqui da Campus, né, que me ajudou a estar orientando aqui essa questão da palestra ao longo dessa semana, né? Obrigado também, pessoal. Então, obrigado.